Então, eu quero desafiar você a ficar muito atento, porque essa é uma reunião muito especial, é uma reunião muito estratégica, uma reunião muito profética. E hoje nós estamos recebendo um convidado, um homem de Deus, que tem vivido milagres, ele vai compartilhar milagres conosco. Amém? Pastor Marcelo Lopes, é pastor do Projeto Vida Nova, ali em Santa Teresa, Vila Santa Teresa, ali em Belfor Roxo. Está lá ministrando a palavra de Deus, levando a palavra em lugares assim áridos. A gente para conversar, ele enfrenta lutas ali, coisas assim de alto nível de batalha, mas ele tem visto a glória de Deus ali. E eu me lembrei dele, rapaz, quando eu estava pensando assim, quem eu vou convidar? Eu pensei, vou convidar o Marcelo, pastor Marcelo, um homem de Deus, muito precioso, e eu também tenho o privilégio de ser patrono do Marcelo. Rapaz, os anos estão passando, hein? Toda hora eu falo isso aqui. Eu que indiquei o pastor Marcelo para o ministério pastoral, ele era obreiro aqui em Vila dos Teles, exerceu o diaconato aqui em Vila dos Teles, e aí nós começamos esse trabalho lá em Santa Teresa, perto da casa dele. Ele abriu o seu lar ali para um grupo familiar, e ali nasceu uma igreja linda, uma igreja poderosa, uma igreja amorosa, e ele, juntamente com a sua esposa, a pastora Nolita, está cuidando daquele povo. Hoje ele está aqui, ela não está junto, ele já falou ali, devido à situação, necessidade lá na igreja local, mas eu quero convidá-lo, pode vir até aqui? Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Marcelo, profeta, que vai ministrar hoje sobre as nossas vidas. Pastor Marcelo, homem de Deus, motociclista, tem algumas características diferenciadas. Eu vou falar uma raríssima agora. Raríssima. Botafoguense. Acredita nisso? Eles existem. Outro dia eu vi um cara falando, botafoguenses. Quem são? Onde vivem? De que se alimentam? Ainda existem. O pastor Marcelo é papai de um casal assim muito precioso, a Mel, a Cash, que o auxiliam lá na obra do Senhor. Ele tem feito um trabalho lindo ali. Eu quero orar por ele, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar comigo e com você. Você pode estender sua mão direita para cá? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vinda do Marcelo aqui. O Senhor sabe como nós temos sido abençoados aqui nessas reuniões. E o Senhor colocou ele no meu coração. Eu creio que foi algo muito específico. E que o Senhor vai tratar conosco de uma maneira muito linda nessa noite. Muito obrigado pela vida dele, obrigado pela sua casa, pelo seu ministério. Muito obrigado, Senhor, por ele ter atendido esse convite de uma maneira tão graciosa. E agora nós o abençoamos no nome de Jesus. Nós cobrimos a vida dele contra toda tentativa maligna de atrapalhar esse momento. E nós declaramos que há liberdade nesse lugar para a pregação da palavra e para a manifestação da glória de Deus. Você pode dizer amém? Um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Marcelo mais uma vez. Está aparecendo na tela lá, Marcelo. Apareceu até na tela. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Você está bem? Diga glória a Deus. Amém. Pastor Cristiano, meu pastor, né? Muito obrigado pelo carinho, na verdade, pela honra de poder estar aqui, revendo os amigos, né? Estando juntos, aprendendo mais do Senhor. Isso é um privilégio, né? Conforme o pastor já deu aqui, creio que a grande maioria, né, me conhece, ou alguns outros talvez não, mas a minha história é aqui, né? Então, assim, eu me sinto em casa, né? Estou ali em Santa Teresa militando uma obra linda ali, conforme o pastor, né, declarou aqui. A gente tem vivido milagres ali. Eu sei que muitas informações chegam nos seus ouvidos, é verdade. Muitas delas são terríveis, mas no meio da guerra, nós temos tido oportunidade de desfrutar da paz. Você entende? Diga glória a Deus. No meio do caos, olha só que coisa interessante, tão perto de nós, né? A gente tem encontrado um local de refúgio, um local de segurança. Isso é a boa mão do Senhor que tem cuidado de nós. Isso é um milagre. Você concorda? Diga glória a Deus.
Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Meu pastor Cristiano, meu pastor patrono, legal, né? A gente iniciou realmente ali uma linda obra, né? Como um grupo familiar ali em Santa Teresa. A coisa foi fluindo, Deus assim foi operando e continua operando. E Deus tem realizado milagres, sim. E eu quero compartilhar, na verdade, eu quero só compartilhar aquilo que com você, aquilo que eu creio que você já sabe, né? Algo muito importante que não pode falhar na nossa caminhada. Pastor Felipe estava aqui ministrando aqui, eu comecei a rir. Pastor Felipe já começou a adiantar o processo. É interessante porque Deus conhece, né, a necessidade da nossa vida, do nosso ser de maneira muito particular. Amém ou não, amém? Amém ou não, amém? Deus nos conhece, né? Às vezes a gente pensa assim, eu estou num canto oculto, eu estou no meio de uma grande multidão, mas talvez ninguém está olhando para mim, né? Talvez eu esteja num local remoto, Deus se esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Deus está olhando para você, Deus está contemplando você, e tenho certeza que Ele tem algo muito tremendo preparado para você, ainda nessa noite. Você recebe, diga glória a Deus. Quantos creem no milagre, digam glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar um texto com você, um texto que está muito próximo daquilo que a gente tem vivido nesse tempo, e nós temos tido a oportunidade de desfrutar disso, né? Eu quero compartilhar um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Pastor Felipe estava adiantando aqui o processo a respeito de Naamã, né? Segredo da vitória, obediência, muito legal. E é assim mesmo. E enquanto o pastor estava ministrando, né, ele falou a respeito, né, de alguns mergulhos. Eu vou estar comentando algo bem rápido a respeito disso, porque eu quero focar em um único ponto. Na verdade, 2 pontos bem simples, mas que eu tenho certeza que pode dar um direcionamento totalmente diferenciado na nossa caminhada, e que pode proporcionar para nós assim resultados grandiosos. Eu creio nisso, porque à medida em que a gente passa a conhecer e prossegue em conhecer ao Senhor, Ele mais se revela, e na sua revelação para nós, a gente vê que nós é que somos complicados, Deus é muito simples, e na simplicidade Ele quer fazer milagre na minha e na sua vida, na nossa vida nessa noite. Amém ou não amém? Glória a Deus. O texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E eu vou estar comentando algo bem rápido, dentro daquilo que o pastor Felipe estava ministrando aqui, mas quero fazer um acréscimo ainda nesse propósito. E a gente vai ler aqui algo que estava muito, né, inclinado no coração de Naamã. O texto, versículo 1 do capítulo 5 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem era herói valoroso. Homem herói valoroso. Repita comigo assim: homem herói. Não, mais forte. Homem herói valoroso, porém leproso. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Eu sei que você já ouviu muito a respeito disso. A gente vai só lembrar algumas coisas para você, mas eu quero dar continuidade à leitura. Eu estou lendo aqui no celular, porque a letra é maior. A letra é maior. Vixe, tem uma muito maior aqui atrás de mim, meu pai. Rapaz, essa não precisa nem de óculos, olha. Viu? Deus faz coisas grandes. Versículo 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Próximo. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos. Olha só,
pastor Felipe estava ministrando. Ele falou a respeito de algo que se encontrava no coração de Naamã e que precisava ser, né, até o final. Por isso o 7º mergulho. Mas veja bem, o propósito que havia no coração de Naamã para que o milagre pudesse também ser realizado na vida dele. Amém? Olha só. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro, 10.000 mudas, e 10 mudas de roupas. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus? Ele levou a carta ao rei de Israel e dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos e vede que buscais, ou seja, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificados. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Quantos recebem já essa palavra no seu coração, digam glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Esse texto é um texto muito tremendo, porque ele trata em muitas áreas da nossa vida, né? Eu, enquanto estava meditando a respeito disso, cheguei a comentar com alguns irmãos lá em Santa Teresa, a respeito do tempo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo tempos assim tão complexos, tão difíceis, e até mesmo um dia uma coisa, daqui a pouco outra. A gente, na verdade, está um tanto desorientado pela nossa liderança governamental, não digo a liderança eclesiástica, não, a liderança governamental, porque uma hora uma briga de política, uma briga para lá, briga para cá, e às vezes a gente vai para um caminho, daqui a pouco não, veto aqui, quebra o veto, e a gente está nessa coisa louca aqui no Brasil. A gente tem visto alguns países vizinhos aqui, né, entrando em declínio por conta de ideologias partidárias e coisa e tal. Então a gente fica numa situação meio louca. O que acontecerá no dia de amanhã? Mas para que aconteça o dia de amanhã, a gente precisa viver o dia de hoje. Amém ou não amém? E a gente está vivendo o dia de hoje baseado naquilo que aconteceu ontem. Então há uma sequência. E às vezes a gente se vê nessa coisa louca, e a gente, na verdade, às vezes para, e para onde que eu vou? Como vai ser? Eu estava pensando a respeito de Naamã. O texto diz que ele era um homem valoroso, um homem herói, braço direito do rei da Síria. Não era qualquer um. Amém ou não amém? Não era qualquer um. Era alguém que possuía muitos recursos, era alguém que tinha influência, era alguém que era abastecido, era manutenido pelo rei, porque este Naamã, Deus havia proporcionado vitória ao Sírio por intermédio dele. Então ele ocupava uma posição nobre, uma posição de destaque, um ministro da justiça, um general de guerra, homem habilitado, habilidoso na espada. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Um homem que ocupa uma posição como essa, automaticamente ele tem acesso a muitos lugares top, lugares assim que nem todos podem acessar. Estão entendendo? Digam glória a Deus. E eu me vi numa situação assim bem interessante. Algum tempo atrás, né, a gente está vivendo esse período de pandemia, e infelizmente nós tivemos muitas perdas, né, por conta dessa questão, dessa virose, né, dessa praga. É criado em laboratório, não é? Fica essa guerra louca, né? E a gente, na verdade, não sabe a origem, a gente sabe, mas daqui a pouco, né, a gente diz sabe, né? Porque as informações chegam das mais loucas no nosso ouvido. E a gente acaba perdendo, né? Acabamos perdendo alguns entes queridos, pessoas bem próximas de nós. E eu estava pensando a respeito dessas situações que nos cercam. A palavra do Senhor é muito legal, ela é verdadeira, ela se cumpre. Ela sai e cumpre o seu efeito. Em quem? Em quem crê.
pastor, eu não creio. Ela também cumpre efeito naquele que não crê. Você está entendendo? Diga amém. A palavra do Senhor é verdadeira. E a palavra do Senhor diz que a seta que voa de dia ou de noite, a mortandade que assola o meu dia, ela não nos atingiriam. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E aí a gente para e fica assim, como a palavra do Senhor pode se contradizer se às vezes vem algum mal sobre nós? Se eu fico enfermo ou não? Eu lembrei um caso muito interessante e quero compartilhar isso com você, né? Estou falando de Naamã e a gente vai dar sequência e você vai entender. Eu moro ali em Santa Teresa há 50 anos, então você já sabe a minha idade. 50 anos é o tempo que eu tenho ali morando em Santa Teresa. E em um determinado período, agora, alguns anos atrás, fui acometido de um resfriado muito louco. Nada relacionado à Covid, porque foi bem antes do Covid. E lá o acesso estava ruim, ainda continua ruim, as ruas estão ruins, a gente fica em oração pedindo para que Deus toque no coração, né, dos governantes, para que eles possam assistir, melhorar a rua, o acesso, aquela coisa toda. E eu estava numa situação assim, uma febre estranha, um calafrio, um tremor. E eu, Senhor, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim porque está meio estranho. Minha esposa, vai no médico. Eu falo, mas qual médico? Vai no médico. Eu falei, mas não tem qual médico eu vou? Quem vai me indicar um médico agora? Quem? Eu posso perguntar quem que pode me indicar um médico para que eu possa ser assistido? Quem? A gente fica perguntando, quem tem conhecimento no hospital tal? Quem poderia, pois, né, nos indicar ou, de repente, facilitar uma consulta para que a gente pudesse ser acelerado, atendido mais rápido por conta disso? Eu fiquei pensando, mas quem? Já sei, não tenho ninguém que possa me informar agora, mas daqui a pouco vai haver. Enquanto não tem quem indique, minha esposa virou com uma revelação e falou, vai no UPA. Quantos aqui já tiveram oportunidade de ir no UPA? A presidente Bolsonaro foi atendido no Albert Einstein, não é verdade? Na Santa Casa de Misericórdia, quando teve o atentado, aquela coisa toda. Eu não tive a oportunidade de estar lá, em nenhum desses hospitais tops aí de grandes atendimentos, mas eu corri para o UPA. Fui lá no UPA, todo tremendo, negócio estranho, e fui para o UPA, pai. Cheguei lá, o ar-condicionado ligado. Eu estava quente, eu de casaco por conta da febre, entrei naquele lugar frio, deu logo um negócio esquisito, estranho. Aí fui lá, fiz a triagem ali, aguarda um minutinho que vai ser atendido. E daqui a pouco chamou meu nome lá na plaquinha, eu fui lá, pois não, o que você tem? Eu falei, não sei o que tem, eu estou sentindo isso. Tá bom, já sei. A doutora me fez uma prescrição lá, eu entrei numa sala, vai ali que vai ser atendido. Fui lá, sentei a cadeira e estou olhando, a menina falou, não, estou preparando aqui. Eu falei, você está preparando o quê? Quando eu vi uma agulha desse homem, misericórdia, Senhor, misericórdia, me livra dessa seta, Senhor, me livra dessa seta. E ela preparou uma injeção, e falou, levanta aí, Senhor, levanta, levantei. Arrei a calça, falei, que conversa é essa, mulher? Arrei a calça, que conversa é essa? Não não precisa tirar toda, só... Eu fui, mostrei um pedaço aqui e ela, fica quieto aí que eu vou aplicar uma injeção. Pum! Uma benzetacil. Eu parei na parede, fiquei encostado assim, na parede, tinha uma bancada, eu fiquei assim encostado na bancada, e foi um negócio aqui correndo assim na perna assim, foi indo, e a perna dolorida, doendo. Aí eu pensei, terminou. Quando eu olhei, ela estava com outra. Eu falei, está repreendido, a palavra do Senhor diz que a seta não vai me acertar, ele está me acertando. Ela foi do outro lado, e pum, do outro lado. Falei, meu Deus, cara. Fiquei ali uns 10 minutos parado. Do outro lado foi um coquetel que ela fez, lá uma mistura louca, lá nem me lembro do que era, mas eu sei que doeu muito. E eu fui atendida aonde? No UPA. Ela virou para mim e falou, Senhor, o senhor já está liberado, o senhor pode ir. Eu continuei parado, esperando a possibilidade da perna responder por conta das setas que me acertaram no traseiro. Falei, já vou, fica tranquilo, já vou. Às vezes a gente para avaliar muitas áreas da nossa vida e a gente vê que a gente não tem muitos recursos. Você está entendendo? Diga amém. Aconteceu algum mal, eu vou para onde? Quem vai me socorrer?
Para onde eu vou? Se a gente for parar para avaliar, né, a nossa saúde, né, no Brasil, a gente poderia até dizer que a saúde no Brasil está enferma, porque nós não temos acesso, né, a um atendimento digno do ser humano. Essa é a grande realidade. Mas isso não é algo particular meu e teu, porque existem situações que vão além daqueles que têm recursos, mas não têm atendimento. Porque existem atendimentos que a gente não vai encontrar no UPA, a gente não vai encontrar num PAN, posto de atendimento médico, a gente não vai encontrar no hospital, né? A gente não vai encontrar em hospital de ponta, em um plano de saúde à vera, top. A gente não vai encontrar. Por que eu estou dizendo isso? É uma experiência que parece que a gente que tem menos recursos, a gente está limitado. Mas existem muitas pessoas que têm recursos e da mesma forma se encontram limitados. Você está entendendo? Digam glória a Deus. Pessoas que possuíam muitos recursos. Eu acabei de ler aqui a história de Naamã. Naamã, um camarada cheio de possibilidades. O texto diz que quando ele sai, ele leva valores de expressão, para uma possibilidade de comprar um atendimento ao homem de Deus que estava em Samaria, coisa que ele ouviu de sua esposa, porque sua esposa ouviu de uma menina escrava da terra de Israel. E aí ele vai com a possibilidade de encontrar uma cura. Você está entendendo? Diga glória a Deus. É o texto que a gente leu. Só que Naamã, eu creio que Naamã, antes de chegar a essa possibilidade, ele já havia percorrido muitos outros lugares com o objetivo de alcançar a resposta para a sua necessidade. Naamã não era qualquer um. Naamã não era alguém que ficava à beira do caminho pedindo esmola, não. O texto diz que ele era um homem guerreiro. Ele era um homem herói, um homem valoroso, porém possuía uma necessidade. E essa necessidade o matava de dentro para fora. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você está entendendo? Diga amém. Naamã possuía algo que estava além das suas forças, além do conhecimento médico legal da época. Naamã se encontrava em uma situação muito delicada, talvez muito parecida com a minha e a sua aqui. Porque o caso de Naamã era na pele, era uma lepra, era uma hanseníase, que no período não havia cura. Mas a gente sabe que a lepra, eu creio que você aqui, uma escola de profetas aqui, né, você que está próximo, aí sabe que a lepra era um símbolo de maldição. A lepra apontava para algo que Deus não permitia e Deus não se agradava de determinada posição ou situação, ou de feito de uma pessoa, e o amaldiçoava. Ou era sinônimo de pecado. A lepra tem esse peso, tem esse ensinamento, esse apontamento. E aí quando a gente para avaliar os ensinamentos ou os apontamentos que a enfermidade traz, a gente vê que não é algo particular daquele que é desprovido de recursos, ou também aquele que tem recursos, que é bastante conhecido na sociedade. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você está entendendo? Diga amém. Quando eu vejo Naamã ouvindo de sua esposa algo que uma menina escrava da terra de Israel falar a respeito da possibilidade dele ter a sua cura lá em Samaria por um homem de Deus, eu creio que tenha sido algo assim que explodiu com uma grande esperança no coração de Naamã. E eu quero liberar essa palavra no seu coração nessa noite. Já uma grande maioria dos irmãos, uma grande multidão já esteve aqui à frente por conta desse período de propósito, de campanha em busca do milagre. E eu creio que o milagre já está à porta, já está batendo no seu coração, no nome de Jesus. Quantos já recebem? Diga com glória a Deus. Diga assim, não, diga com convicção e com fé, eu recebo da parte do Senhor o meu milagre, no nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? E aí Naamã sai da Síria, vai para Samaria,
E quando chega lá, o rei tem aquele susto, porque a expressão que o rei tem é o seguinte: naturalmente, já fomos cercados, já fomos sitiados, já levaram pessoas daqui como escravos, e certamente estão buscando ocasião para um novo cerco, para uma nova guerra, para levar mais alguns dos nossos como escravos. Por acaso sou eu Deus para matar ou vivificar? Sou eu Deus para curar um homem de uma lepra, que era símbolo de maldição, ou uma vida de pecado totalmente afastado do querer de Deus? Eu não tenho condições dessas. E rasga suas vestes, como sinônimo de luto, né? De uma situação que ele não podia enfrentar. E aí chega aos ouvidos do homem de Deus, Eliseu, ele falou: o rei já rasgou sua veste. Não. Manda lá o rei se posicionar, e manda o rei enviar este Naamã para cá, e ele vai entender, e ele vai conhecer que há profeta em Israel. Tem profeta nessa casa, você concorda? Diga glória a Deus. Tem homem de Deus aqui que tem ministrado palavras lindas no seu coração. Tem homem de Deus aqui que tem revelado o coração de Deus ao seu coração. E quando o coração de Deus é revelado ao seu coração, como você recebe a revelação? Aí é que está o detalhe. A forma como a gente recebe a palavra revelada, como nós recebemos a orientação do homem de Deus. Pastor Felipe disse aqui, interessante, Deus poderia ter curado no primeiro mergulho, na verdade, tê-lo curado no primeiro mergulho, mas falou: você vai lá e mergulha 7 vezes. Eu não sei quantas vezes você já tem vindo aqui participar de uma campanha. Pastor, eu já estou na 3ª semana da campanha. Pastor, eu já estou em nem sei quantas campanhas eu já participei e até agora não obtive a minha cura, não obtive o meu milagre. O segredo está, Felipe falou aqui com bastante propriedade, está como você recebe a palavra revelada no seu coração. Você está entendendo? Diga amém. Naamã possuía uma vergonha, possuía algo que o afastava dos seus entes queridos. Naamã estava leproso, recebe uma possibilidade de alcançar a cura, se libertar daquilo que o distanciava do seio da sua família. Imaginemos, pois, um homem, herói, valoroso, leproso, na sua casa, no meio da sua família. Você já parou para pensar como ele poderia se relacionar com sua esposa, junto com seus filhos, por conta de algo que o impedia tão de perto? Já parou para pensar nessa situação? Então era algo que magoava e trazia um mal muito maior do que externo na vida de Naamã. Era algo muito mais intenso, era algo muito mais profundo, não era superficial. Era algo que estava no âmago, no ser, na pessoa de Naamã. Não era algo que estava no título que ele possuía como herói, como valoroso, como general ou ministro de justiça. Não era algo que estava ali. Era algo que estava na pessoa de Naamã. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Era algo que estava no ser, no íntimo dele, porque o impedia de ter o relacionamento com sua própria família. E uma pessoa que não tem relacionamento com sua própria família, ela está mal, ela está fadada à morte, porque ela, ainda que esteja no meio de uma grande multidão, ela se vê isolada, solitária. Você está entendendo? Diga glória a Deus, porque não tem o toque, não tem a proximidade, não tem o calor da família. Naamã possuía talvez uma vergonha, porque as pessoas que estavam mais afastadas dele via a armadura, via o título, e ele não tirava aquilo para expor a sua vergonha, porque a vergonha estava no interior de Naamã. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Diga glória a Deus. Quantos de nós, talvez, no momento de botar a cabeça no travesseiro, até mesmo do lado da esposa, do lado do esposo, ou até mesmo sozinho, no quarto, onde você dorme sozinho, seus pais estão no outro, quando você bota a sua cabeça no travesseiro,
O que te incomoda? O que está lá no interior? Qual é a vergonha? Que se alguém descobrir algo a respeito de você nessa área, você está totalmente vulnerável. O que te incomoda? Você está entendendo? Diga amém. Eu queria que você parasse agora e fizesse uma introspecção, olhasse para dentro de você e você perguntasse para você mesmo: quem eu sou? Porque às vezes a gente vive uma vida baseada naquilo que os outros dizem que nós somos. Não é verdade? Um cara legal, zoador, tá, pô, legal, mas chega em casa, quando para, depressivo, quando para, sem comunicação, quando para, isolado. Quando eu estou na empresa, eu sou o cara da empresa. Eu entro, o pessoal, chegou aí, chegou, ok. Mas e quando está em casa? Quando para? Quando você está lá, sua cama, você vai deitar e você começa a pensar a respeito de quem você é. Naamã, ele se encontrava, eu creio, em situações dessa natureza. Quando eu olho para essa situação no interior, eu vejo uma pessoa muito interessante, a pessoa de Jacó. Você conhece a história de Jacó, amém ou não amém? Jacó. Alguns o intitulam como usurpador, não é verdade? Jacó, usurpador, Jacó, aquele que deu a volta no irmão, Jacó, aquele que trapaceou junto com sua mãe, com seu pai, porque roubou a bênção do primogênito, aquela coisa. A gente sempre vê uma situação dessa natureza. Mas se você observar a história de Jacó, ele foi criado, ou seja, ele foi construído a sua imagem baseado naquilo que os outros afirmavam que ele era. Jacó significa aquele que segura o calcanhar. A gente vê uma história construída em cima de uma pessoa que ela acaba vivendo aquilo baseado no que as pessoas dizem que ela é. Mas quando na essência ela não é aquilo, mas ela vive aquilo. É como se ela vestisse uma armadura ou até mesmo um personagem. Você está entendendo? Diga glória a Deus. É assim. E aí existe um momento da história de Jacó que ele começa a lutar. Não, eu não aceito mais essa vida que eu tenho levado. Eu não aceito mais esse mal que tem sido intitulado sobre a minha vida e que tem marcado o meu interior. E ele entra em um conflito com o anjo. E ele peleja com o anjo até o amanhecer. E aí o anjo lá, está amanhecendo, preciso ir. E ele fala, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Aquela linda frase que a gente conhece. E aí o anjo pergunta, então eu vou te abençoar. Qual é o seu nome? O nome aponta para a identidade. O nome aponta, você sabe disso, aponta para quem de fato você é. Não o que os outros dizem. Porque o que os outros dizem a respeito dele era que ele era Jacó. Mas se você estudar um pouco mais, de maneira mais detalhada, você vai ver que ele foi conduzido a algumas situações. E aí, quando ele para, e o anjo pergunta, qual é o seu nome? Ele para, olha, e eu creio que ali ele faz uma olhada para dentro de si mesmo. Para a essência da sua pessoa. Eu creio que ele não deu essa resposta saltitando, feliz da vida, declarando, eu sou Jacó. Aqueles que dizem que eu sou aquele que gostaria de tomar o lugar de outro, que tomei o lugar do meu irmão, que feri o meu irmão, que tratei o meu pai de uma forma muito louca, mancomunado com minha mãe, e aí tudo isso foi construído. Eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma outra pessoa. E aí eu creio que quando ele para fazer essa reflexão a respeito de si mesmo, o seu semblante cai. Porque ninguém expõe uma vergonha com felicidade. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Qual mal que você tem aí? Ninguém vai falar, me perdoa a expressão, seus podres, suas vergonhas. Ninguém expõe vergonha ele esconde. Fala, é legal, tranquilão, estou bem aqui. Não, eu sou esse aqui, mas o mal está ali agarrado na essência do ser. Então, quando o anjo pergunta qual é o teu nome, o semblante cai, e ele diz assim, eu sou Jacó. Ah, muito bem,
Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí é o que foi construído a respeito de você. Mas agora eu vou realizar algo tremendo a partir de agora, porque você entendeu isso. Você não está olhando mais para os títulos, você não está olhando mais para isso, mas você agora está olhando para o interior de você mesmo, de quem você é. Então eu vou mudar agora a sua história, eu vou fazer agora um milagre na sua vida, eu vou transformar agora a história da sua vida. Tu não serás mais chamado Jacó, e sim Israel. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Israel é príncipe de Deus, mudou a trajetória, mudou a vida. Pastor, o que isso tem a ver com Naamã? Tem muito a ver com Naamã, porque estava tocando no interior de Naamã. E a história diz que Naamã chega diante agora, para com sua comitiva. Eu fico imaginando, né? Uma carruagem zero, top, né? Um carro legal aí, eu estou tão desatualizado, um carro legal, o carro do pastor Cristiano aqui é um carro muito legal. É o que? Aqui é um Tucson, dois tem um Tucson? É uma Tucson, né? Show de bola, né? Prata. Hoje eu fiz uma besteira mesmo. Parei meu carro na frente da garagem, da entrada do pastor Cristiano. Fui lá, estive na casa, tive a honra de estar na casa do meu pastor, estava lá. Parei o carro na entrada, porque quando fui parar, tinha um camarada parado assim, outro parado ali, vou parar aqui rapidinho que vou entrar. Isso aí, quando saio, meu pastor com o carro parado lá na rua, falei, meu Deus, fiz besteira. Fiquei com vergonha. Mas um carro legal. Aí vem aquela carreata, né? Para na porta de Eliseu. Aí o menino lá de Eliseu fala, e aí? Senhor Eliseu, tem um camarada lá fora lá, ó. O cara chegou lá e tá querendo falar com o senhor. Não, já sei o que é. Já sei, não precisa ir lá não, mas faz o seguinte, diga para ele ir lá no Jordão e se banhar 7 vezes. Você já ouviu isso aqui várias vezes. Manda que ele desça ao Jordão e se banhe 7 vezes. A notícia chega ao ouvido de Naamã. Quando essa notícia chega ao ouvido de Naamã, o texto diz que ele se enfureceu. A gente não leu, é mais na frente um pouquinho. Ele se enfureceu, ele ficou enraivecido. Porque foi algo muito tranquilo, muito simples. E ele falou, tá de brincadeira? Eu vim lá da Síria, vim para cá, paro na porta desse camarada, ele nem me atende. E manda me banhar nas águas do Jordão, essas águas com tonalidade de barro, meio amarelada. Por acaso, a Bani Farfá não são as águas melhores, muito melhores do que as de Israel, do que todas as águas de Israel? Eu poderia tomar banho lá, e ir lá ficar curado. Aí 2 servos de Naamã falou, meu senhor, reveja o caso. E não é bem assim. Por quê? Porque eu pensei comigo mesmo, quando eu chegar aqui, ele vai, né, fazer lá, e vai acontecer um negócio louco, porque essa era a cultura deles. Os feiticeiros faziam isso lá. Então ele acreditava que isso também ia acontecer ali, que o profeta ia chegar, ia mover a mão sobre a enfermidade, invocar o Deus e pá! A coisa aconteceu. Não foi nada disso. Foi nada disso. Falou, vai tomar banho lá no Jordão. E aí, para Naamã, talvez, comigo e com você nessa noite, tem algo muito perto disso. Porque trata na essência da nossa vida, do nosso ser. Quem nós somos? Não é o que as pessoas dizem que nós somos e a gente vive porque elas dizem que nós somos. Não, é quem nós somos. Porque as pessoas diziam que Naamã era um homem herói e valoroso, um general de guerra, um ministro de justiça. E o ministro de justiça não foi atendido por um profeta. E o profeta mandou recado, vai lá e vai tomar banho. Se alguém falasse isso para você, de uma maneira muito simples, como você se sentiria? Não, agora não quero mais saber por quê, quem está pensando que eu sou o quê? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Diga glória a Deus. Somos nós, gente humano, gente dotada de sentimento, precisamos ser assistidos, é verdade, e Deus quer nos assistir, mas Ele quer tocar em área que eu e você precisamos ser tocados, para que Ele realize o milagre. Você está entendendo? Diga glória a Deus. É assim que funciona.
Porque maior do que eu e você é o Senhor. E nós precisamos dele. Se quiser chegar, não venha por cima. Cuidado com a aranha, o sapo bola e o tamanduá, diz aquele profeta Salomão do Reggae em uma de suas canções. O texto diz: vá se banhar no Jordão. Jordão estava abaixo do nível, então ele tinha que descer, abrir mão dos seus conceitos pessoais e particulares. Posição social, não adiantava ele ter recurso, ele teve que abrir mão também dos seus recursos, da sua influência, para poder alcançar a cura. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E aí um servo diz para ele assim: meu senhor, se o profeta não tivesse falado para o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não teria feito? Ah, meu senhor, é só tomar um banho ali no rio ali. O texto diz que ele para, reflete a respeito disso, abre mão das suas pompas, desce, se despe da sua roupa. Eu fico imaginando alguém entrando no rio com aquela armadura de guerra, com seus brevês, com suas gemadas. Você está entendendo? Eu fico imaginando alguém entrando no rio com isso. Não vai entrar com isso não. Porque, em outras palavras, toma banho no Jordão, opa, você pensa, Naamã significa agradável, tem esse sentido, nome, agradável. Para, dá uma pausa aí, desce do palco, desce um pouquinho, menos um pouquinho, vai lá e desce. Agora, por que o pastor Felipe citou aqui? Por que não foi no primeiro mergulho? Porque a obra que o Senhor começou a realizar na minha e na sua vida é uma obra de perfeição. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E precisa ser desenvolvida uma caminhada, um após o outro. Toda longa caminhada, ela começa com o primeiro passo. Toda subida em uma escada precisa colocar o pé no primeiro degrau. Aquele que pula etapa, ele corre um risco de se acidentar e descer para o primeiro ponto lá embaixo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Deus está operando aqui, eu creio nisso. Deus está transformando situações aqui nesse momento no nome de Jesus. Eu percebo isso. Eu percebo isso. Deus está operando. Naamã para e desce e dá o primeiro mergulho. Eu fico imaginando, mandou tomar banho, né? Tomar banho, pá, um mergulho. Primeiro, nada aconteceu. Naamã tirando a sua roupa. Já imaginou? Naamã tirando a roupa para entrar no rio? Tira o bracelete. Bota ali. Fica olhando para aqueles que estão ao seu redor, né? Seus servos. Tira a sandália. E fica, eles estão me olhando, eles estão me vendo. Tira o protetor de canela. Todo mundo olhando para lá. Quero ninguém olhando para cá. Vira todo mundo para lá. Sim, senhor, sim, senhor. Aí ele tira a couraça, protetor torácico, né? Tira o cinturão, tira suas vestes e desce. Sua vergonha começa a ser exposta. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aquilo que estava em oculto começa a ser exposto. Começa a vir à tona. E aí ele começa a caminhar para a descida. Ele começa a ir para o Jordão. E ele dá o primeiro mergulho. E na sequência ele olha, nada aconteceu. E ele dá o segundo mergulho. E aí quando ele levanta, nada aconteceu. Mas é um passo após o outro. É uma situação após a outra. E ele dá o terceiro mergulho. E levanta, e ainda nada havia acontecido, e Deus está transformando a cada mergulho a história de Naamã, a cada passo a história de Naamã, a cada vinda sua aqui nesse lugar, a cada colocação que você expõe dos seus anseios, da sua necessidade, daquilo que está no seu interior, se revelando e na verdade trazendo em revelação para aquilo que Deus precisa ouvir de você. Quem você é, ponha diante de mim, porque eu já sei de tudo. Talvez você não saiba, mas eu sei muito mais do que você. Então não tente esconder nada de mim, porque eu sei. E aí ele dá o quarto mergulho e a coisa vem, aí você vem compreendendo, nada aconteceu. Mas quantos mergulhos foram
que ele recebeu para dar, foram 7, e ele dá o 5º, e dá o 6º, quando ele dá o 6º, agora vai acontecer alguma coisa, porque o 6 aponta para o homem, para a humanidade, e aí quando chega na humanidade, nada acontece. Por que na humanidade nada acontece? Porque nós somos totalmente limitados. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Nós somos limitados, e aí na humanidade nada acontece, os recursos humanos não acontecem, e ele para e precisa observar agora aquilo que está acima dele, aquilo que vai além das forças dele. A palavra do profeta foi: mergulha 7 vezes. Ele fala: olha, bom, já que eu já dei 6, vou dar mais um. Vou dar mais um, vou obedecer. E depois que obedecer, eu vou ver o resultado. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí e fala: meu irmão. Fala: meu irmão. Eu sei que você está distante, e mantenha a distância, mas fala assim: meu irmão, obedecer às vezes dói, às vezes nos contraria, mas é muito melhor, porque o resultado, fala para o teu irmão, porque o resultado é muito melhor e maior do que desobedecer. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aí ele dá mais um e levanta. O texto diz que após ele ter dado o 7º mergulho, a sua carne, a sua pele ficou purificada como a de um menino. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Purificada como de um menino. Deus tocou no âmago de Naamã. Desde quando ele, na posição em que ocupava, deu ouvido à voz de uma menina escrava. E Deus começou a tratar com ele lá. E vou agora conhecer ele um pouco mais de perto aqui, porque eu não vou nem atendê-lo. Vou mandar um recado e vamos ver se ele vai obedecer. Deus é um Deus de perfeição. O número 7 aponta para isso. A obra que Deus começou na minha e na sua vida, ela será concluída de modo perfeito, porque Deus é perfeito. Agora, o percurso até alcançar a perfeição não depende só de Deus, que é perfeito. Depende de mim e de você em nossa perseverança em buscar a perfeição. Paulo fala isso. Paulo fala lá em Filipenses: não que já tenham alcançado a ressurreição ou que sejamos perfeitos, humanamente dizendo. Mais à frente, no versículo 15, de 3:15 por aí assim, mais ou menos, ou 14, ele fala: mas todos nós, quando somos perfeitos, está caminhando, prosseguindo junto ao aperfeiçoador, que é o meu e o seu Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de propósito, é um Deus que ama, é um Deus que cura, é um Deus que está perto, é um Deus que desce as profundidades para nos resgatar, para resgatar a mim, para resgatar você. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Eu não sei, de verdade, não sei mesmo, quem sou eu para saber, o que de fato dói no seu interior, porque muitos de nós buscamos algo que é exterior, mas é muito mais importante para mim e para você aquilo que é interior, porque mudando o homem interior, o exterior vai ser um reflexo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Mudando o interior, o exterior será um reflexo do interior. Eu quero um milagre na minha área financeira. Glória a Deus, e creio que Deus vai te honrar. Mas o que esse milagre vai gerar no seu homem interior? Você está entendendo? Diga amém. Eu quero um milagre na minha vida familiar. Glória a Deus, família é base, constituída pelo próprio Deus. Aleluia, amém.
e precisa ser. Deus vai te honrar, porque se você for bem na família, você será bem na sociedade, você será bem no serviço e alcançará privilégios financeiros. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Vê como Deus é perfeito. Deus está operando no meu e no seu interior nessa noite. Você recebe? Diga amém. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração nessa hora. Fechasse teus olhos e olhasse para dentro de você mesmo. E perguntasse para Deus: o que eu estou buscando hoje é o melhor para mim? O que eu estou buscando hoje como um milagre, que é impossível para mim, é o que o Senhor tem de melhor para mim? Sinta o Espírito Santo agora sondando a sua mente. Oh, 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 yeah. E Ele está aqui. Se você está buscando algo que é para glorificar o nome do Senhor e não te colocar em rivalidade, Ele está operando isso nessa hora na sua vida. Você vai sair daqui com a sua história transformada e mudada para o louvor da glória do Senhor. Agora, se o que você está buscando é simplesmente para mostrar a outro que Deus pode fazer, e simplesmente isso, algo muito superficial, Deus pode não fazer para mudar você, mudar o seu interior. Nós ouvimos do nosso apóstolo, ele sempre comenta assim: quando Deus não muda a situação é porque Ele quer mudar o coração. Mudar o coração é mudar o foco, mudar as atitudes, mudar o interior da vida, porque do coração procede a saída da vida. E o Espírito Santo está aqui. Naamã ouviu, desceu. Naamã chegou à porta da casa de Eliseu. Eliseu, profeta de Deus, voz de Deus entre os homens. Eu quero convidar você que tem algo particular, que é uma vergonha e precisa ser mudada. Não precisa contar para mim, eu não sei, não posso te resolver, mas eu preciso falar para você: se banhe no Jordão. Jordão é um local de quebrantamento. Quebrantamento é um local que aponta para o altar, local de despojamento. E se você tem algo que precisa entregar, seja no rio ou no altar, eu quero convidar você a sair do seu lugar nessa hora. Vem aqui à frente e nós vamos estar orando por você. Se tem alguém que precisa, não perca a oportunidade. Saia do seu lugar, vem aqui mais uma vez aqui na frente e a gente vai estar orando. Não, pastor, estou tranquilo, estou bem. Ok, fique onde você está. Mas se você almeja algo mais da parte de Deus e entende que Deus pode fazer, saia do seu lugar. E Ele está aqui. Não tenho nada para te oferecer, nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só teu olhar me fazem suspirar. Nessa noite, me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de errores. Me inclino
Digno. Eternamente Digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. É interessante, porque ainda que Naamã possuísse recursos humanos, ele não pôde encontrar. Existem áreas da nossa vida que não adianta ter pessoas que nos indiquem fulano ou cicrano, vai no hospital A, vai no hospital B, vai no UPA, vai no PAN, vai no sei lá, não adianta. Naamã foi buscar resposta para a sua necessidade no melhor lugar onde ele poderia encontrar. Naamã foi diante do rei e falou: ó rei, permita com que eu vá em Israel. Obedeceu um princípio de autoridade, um princípio de liderança, foi obediente. O rei enviou: vai a Israel, vai em Samaria. E ele foi lá e encontrou com o homem de Deus. O homem de Deus, portador da voz de Deus, falou: faça isso e Deus vai te honrar, Deus vai te curar, Deus vai te sarar, Deus vai restaurar a tua vida. Então nessa noite, no nome de Jesus, creia, você está no melhor lugar onde você poderia estar. Não é um hospital top, não é um UPA da vida, não é um PAN da vida, não. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Se incline diante dele, exponha-se para ele e no nome de Jesus receberás o teu milagre, porque Deus é um Deus de milagres e ele faz milagre. Eu sou um milagre de Deus e você pode experimentar algo muito maior da parte de Deus, porque ele é um Deus que se alegra, tem prazer, regozija-se em fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Isso é milagre. Aleluia, 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 aleluia. Não endureça o coração, não resista ao Senhor, não oculte a vergonha do Senhor, porque ele bem sabe. No nome de Jesus, no nome de Jesus, não resista.